Leila acorda no dia seguinte e começa a chamar pelo pai. Leila grita para Nur abrir a porta do sótão, mas percebe que já estava destrancada. Nur aparece terminando de pegar umas malas e manda a menina ficar tranquila porque não vai mais incomodá-la. Mali bota as malas no carro para ir embora. Nur conta que encontrou o dinheiro que Umi escondeu e não tem mais o que fazer naquela casa. Mali mostra um saco de lixo com o dinheiro dentro. Nur exige que Leila não tente chamar a polícia para ela, senão vai voltar para levar a pirralha à força. Leila fica sem reação e vê os malvados indo embora no carro para algum lugar desconhecido. Leila fecha o portão e corre para procurar onde o dinheiro estava, que o pai disse que era debaixo da caixa d'água. Leila repara se ninguém está vindo antes de vasculhar o local, e fica confusa porque o saco de dinheiro continua lá. Leila tenta sair, mas Nur aparece de repente, mostrando que a menina caiu numa armadilha. Leila tenta fugir, mas Mali a cerca pelo outro lado e rouba o saco das mãos dela. Os vilões debocham da menina implorando pelo dinheiro do pai. Leila culpa Nur pela morte do pai, mas Nur diz que a culpada é ela por ser tão curiosa e fofoqueira, senão Yumi jamais teria descoberto tudo e morrido tentando impedi-la de fugir. Leila é levada à força para o carro para ir embora com eles. Leila implora para ficar em casa e grita por socorro, mas é em vão. Selman conta que pegou uma van para toda a família ir embora junta para Istambul, mas Tufan diz que vai sozinho em seu carro. Serap sugere sair pelos fundos porque há muitos repórteres na entrada do hotel. Tufan vai pagar o hotel e pede para a família ir se adiantando. O gerente e a recepcionista estão visivelmente abalados. Tufan pergunta o motivo e fica nervoso ao saber que aconteceu um acidente de carro com um funcionário. O gerente conta que o homem faleceu no local. Aisel pergunta se o jogador lembra daquele funcionário que estava ontem na recepção com ela. Tufan lembra perfeitamente, inclusive de vê-lo morto, mas desconversa e pergunta como tudo aconteceu. O gerente conta que o motorista desgraçado não foi encontrado e deixou o coitado para morrer na estrada. Tufan finge que o xingamento não é para ele e paga pela estadia com sangue frio. Mais tarde, Nur e Mali chegam em Istambul com Leila. Nur pega a menina pela mão e mostra um lugar inóspito, deixando Leila confusa. Nur conta que prometeu a Yumi que criaria Leila para ser igual a ela. Leila não aceita isso, mas Nur ignora e diz que a menina precisa passar pelo mesmo que passou na infância para entender por que age dessa forma, taxada de malvada e cruel. Leila observa o lixão lá embaixo e diz que nunca vai ser como a vilã. Nur toma o colar que Leila herdou da mãe e diz que é melhor assim, já que vão roubar dela de qualquer forma no lixão. Nur bota Leila de volta no carro e pede para Mali ir sozinho até o lixão, pois já está cansada do cheiro daquele lugar a perseguindo aonde quer que vá, desde que deu à luz ao seu filho com 16 anos no meio do chorume. Leila fica impressionada vendo aquele bando de gente vasculhando as montanhas de lixo, que estão repletas de crianças abandonadas e idosos sem força. Mali avança com o carro numa estrada improvisada no meio do fedor. Várias crianças correm atrás do veículo. Neko observa Mali chegando em sua casa e estranha a reaparição dele após tanto tempo. Mali conta que Nur enviou um presente para ele, mas Neko duvida que seja bom e pergunta de onde saiu a menina que está no carro. Mali diz que não importa e ele não precisa pagar para ficar com ela, então o velho aceita. Mali tira Leila do carro à força e conta que aquela é a nova casa dela, e Neko será como um avô para ela. Neko segura a menina enquanto ela implora para não ser abandonada, mas Mali pega o carro e vai embora. Leila jura que vai obedecer os malvados e dá um chute em Neko para ser solta. Leila persegue o carro desesperadamente e grita para ir junto com Mali, mas não adianta. Leila relembra quando o pai se despediu dela. Leila corre até levar uma queda e perde Mali de vista, ficando sozinha e aos prantos no meio daquele nada. Leila pede a ajuda do pai no céu, então uma mão aparece para resgatá-la. Um menino ajuda Leila a se levantar do chão sujo. Neko alcança a fujona para voltar para o lixão e dá um empurrão no moleque para ele não se meter. Leila grita enquanto é carregada pelo velho. O menino amaldiçoa Neko. Neko limpa a cara suja de Leila e a leva para dentro da casa. Um menino encontra uma carteira numa calça velha, mas Kursati toma dele para evitar um roubo. Leila encontra o bando de crianças dentro do barraco de Neko. Neko avisa que Leila tem que se comportar se não quiser viver num verdadeiro inferno.
Kursat fica encarregado de explicar as regras para Leila, que começa a trabalhar amanhã. Leila morde o braço de Kursat e escapa da casa pelos fundos. Kursat chama Neko para ir atrás dela. Enquanto isso em Bursa, Nur comparece ao enterro de Yumi, acompanhada de alguns amigos. Tufan espia de longe a viúva enterrando o marido. Nur vai embora depois que todos saem. Tufan começa a perseguir a mulher e a chama pelo nome. Nur se surpreende ao reconhecer o jogador de futebol que viu na televisão. Tufan conta que veio dar os pêsames porque conheceu o marido dela no hotel onde estava hospedado, então oferece uma carona para a mulher voltar para casa e conversar sobre poder ajudá-la com algum dinheiro, pois gostava muito do funcionário. Nur fica desconfiada e dispensa, mas Tufan insiste e mostra que seu carro está ali perto. Nur se interessa ao perceber que é um carro de luxo e aceita acompanhá-lo. Neko enfia Leila na gaiola do castigo e vai deixá-la a noite toda por ter desobedecido pela primeira vez. Kursat ajuda o velho a trancar e fica encarregado de vigiá-la. Leila se vê sozinha e abandonada na beira do mar. Nur comenta no carro como é estranho perder uma pessoa de um dia para o outro, então menciona que Yumi nunca comentou que o jogador ficava naquele hotel. Tufan garante que sempre conversava com o homem quando ia para lá e ele era um torcedor de seu time. Nur finge um choro lembrando do quanto o marido gostava de futebol. O carro passa bem na estrada onde o acidente aconteceu. Tufan relembra o que fez com o homem perto daquelas latas de lixo. Nur amaldiçoa o assassino por não ter ajudado Yumi a sobreviver. Tufan menciona que pelo menos ele chamou a ambulância na hora. Nur pergunta como ele sabe disso. Tufan finge que os funcionários do hotel disseram que o socorro chegou logo depois, então só imagina que o motorista ligou para avisar. Nur opina que deu na mesma de qualquer forma. Tufan chega na casa de Nur, mas ela conta que não é mais sua casa ali e precisa ir embora o mais rápido possível porque Yumi vendeu a casa antes de morrer. Nur finge se sentir culpada porque Yumi morreu quando estava saindo para ir à polícia denunciar um assalto. Tufan promete ajudar a mulher e a filha dela. Nur conta que não tem filha nenhuma e mente que a menina que ficava na casa deles era só de uma amiga, mas todos pensavam que era filha do casal porque era muito bem tratada e Yumi se apegou a ela porque era infértil. Tufan pergunta pela família deles, mas Nur diz que só tinha o marido e não tem a quem recorrer. Tufan promete cuidar dos problemas da viúva, mas Nur se sente desrespeitada por ele se meter tanto, fingindo que não se importa com a casa ou o dinheiro. Tufan jura que não falou por mal e anota seu telefone para Nur ligar se precisar de alguma coisa. Nur pergunta por que ele quer fazer tanto por um mero funcionário de hotel falecido. Tufan mente que era muito amigo do coitado e está sentido pela partida dele, então avisa que volta semana que vem para resolver um assunto, mas Nur pode ligar antes disso se quiser. Nur observa desconfiada o jogador indo embora. Mais tarde, Leila continua presa na gaiola. O menino que a ajudou aparece com uma boneca que ela trouxe e faz companhia para ela. Leila conta que pretende fugir outra vez e não liga se for castigada de novo. O menino se apresenta com o apelido de Dino para Leila. Leila pergunta por que ele simplesmente não vai embora do lixão também, mas Dino explica que não tem para onde ir e não sabe se tem família, pois veio muito pequeno e nem lembra de nada. Leila garante que nunca vai se esquecer de sua história. Dino dá um pão que a mãe Guzide fez e conta quem é a mulher, muito bondosa e que cuida das crianças no lixão. Dino sugere levar Leila para ficar com ela, mas Leila dispensa porque pretende ir embora, mesmo que não tenha mãe para socorrê-la e o pai tenha morrido por culpa daquela maldita. No dia seguinte, Mali comenta com Nur que ficou com pena de Leila correndo atrás dele no lixão, mas Nur pede para ele lembrar que ninguém nunca teve pena deles dois, e no fim das contas será bom para Leila aprender o que é a vida. Nur conta o que Tufan fez ontem depois do enterro e está muito desconfiada da ajuda generosa que ele quer dar, pois nem parentes fazem o que ele está oferecendo. Mali sugere averiguar o que ele pretende, mas Nur já tentou fazer isso e percebeu que ele estava com sofrimento. Nur conta que pensou no acidente e lembra que a placa do carro tinha 34 TY na sequência, mas o carro de Tufan era diferente, mesmo tendo TY na placa também, por isso pensou que ele pode ter atropelado Yumi. Mali sugere chantagear o jogador com essa suspeita, mas Nur tem uma ideia muito melhor e vai esperá-lo voltar de Istambul para fingir ser uma viúva muito necessitada.
Mali pede para ela explicar melhor isso porque não quer outro problema, e muito menos saber de Nur se enroscando com um cara bonitão. Nur está cansada de viver de golpes e ter que viver fugindo para acabar na mesma miséria de sempre. Por isso não pode desperdiçar a oportunidade de tentar ficar com um homem realmente rico. Neco e Kursat acordam Leila na gaiola e a libertam do castigo. Neco pergunta quem trouxe aquela boneca para Leila sem autorização, e ela mente que foi Kursat. Kursat garante que não fez nada. Neco exige saber quem foi e ameaça bater em Leila se ela mentir. Dino aparece para assumir a culpa. Neco exige que o moleque pare de se meter e não tem medo de quebrar as pernas dele só porque é um protegido da mãe Guzide. Leila implora para Neco não fazer isso. Guzide aparece e Dino vai explicar que só veio trazer comida para Leila porque ela estava sendo torturada pelo velho. Guzide promete quebrar a mão de Neco se ele tocar em suas crianças, pois ela é a única que tem direito de castigar. Dino pede para Guzide levar Leila, mas ela não pode salvar todo mundo que chega no lixão. Neco exige que Leila trabalhe e ganhe dinheiro para ele se não quiser ter os órgãos roubados. Uma semana se passa. Kursat acorda todas as crianças de madrugada para começar o trabalho. Neco ordena que elas peguem tudo que conseguirem de bom dos caminhões de lixo até o sol nascer. Neco percebe que Leila perdeu o saco dela, então vai descontar da esmola para pagar. Leila cata o lixo e fica de olho num caminhão que está bem ao lado dela, então corre para pegar uma carona com ele. Kursat percebe que a menina está tentando fugir de novo e grita para Neco ouvir. Neco dá a volta e faz o caminhão parar lá na frente. Dino cochicha num canto para Leila sair e se esconder com ele. Neco não encontra a fujona. Dino leva Leila com ele para casa de Guzide. Guzide reclama pelo menino insistir em ajudar Leila porque já sabe que não tem como. Leila manda Dino obedecer e vai embora. Dino ameaça ir junto com ela se Guzide não ajudar, então corre atrás de Leila para chantagear Guzide.